Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós, seus filhos, nessa noite, temos o privilégio de estarmos na Tua casa de oração, temos o privilégio de louvar e engrandecer o Teu santo nome, mas temos também, Senhor Deus, o privilégio de Te agradecer pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado a Deus por mais um dia de vida, que o Senhor nos protegeu, que o Senhor nos guiou todo instante, que o Senhor nos abençoou, que o Senhor nos livrou dos males deste mundo. Obrigado a Deus pela vida, pela saúde. Obrigado a Deus pela Tua igreja, pelo Teu povo. Obrigado a Deus pelo sacrifício da cruz. Obrigado, Senhor, por essas grandes bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Te pedimos perdão, Senhor, naquilo que falhamos no decorrer desse dia, que o sangue de Cristo possa nos lavar, nos limpar, nos purificar de tudo aquilo que verdadeiramente não Te agradou, que fizemos no decorrer desse dia. E assim, ó Deus, da mesma forma Te pedimos que o Teu Santo e Bom Espírito venha habitar na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser, para que através dele, Senhor, nós possamos ter discernimento, sabedoria, entendimento da Tua palavra e, acima de tudo, Senhor, estarmos nos preparando para a Tua volta. Abençoe a cada irmão que aqui nessa noite se chegou, que possamos sair daqui alimentado pela Tua palavra e que Teu Espírito, ó Deus, continue usando o Teu servo, pastor Jair, para que toda a inspiração venha de Ti e que a Tua palavra seja compartilhada conosco nessa noite. Venha verdadeiramente trazer paz e certeza da salvação em Cristo Jesus para cada um de nós. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, continue conosco. Te pedimos em nome de Jesus, amém. Meu cordial boa noite aos poucos irmãos que estão aqui na igreja nesta noite, ainda efeito da pandemia que está acontecendo. Mas obrigado porque você veio aqui para juntos adorarmos a Deus. Quero saudar também os nossos queridos irmãos, amigos, que estão pela internet, pelo canal do YouTube aqui da Igreja de Santa Fé. É uma boa oportunidade que você tem de ouvir a palavra de Deus, de aprender um pouco mais do amor e da salvação do Senhor. Não foi sem motivo que você veio aqui hoje à noite. Não foi sem motivo que você acessou esse canal para ouvir essa mensagem nesse momento. Deus tem uma mensagem de salvação para todos nós. Se eu desse a oportunidade aqui nesta noite para que cada um se manifestasse dizendo onde nesse momento você está mais precisando da bênção de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que, sem exceção, todos vocês estão ouvindo também na internet essa mensagem, diria: eu estou precisando muito da bênção de Deus nessa área, nessa necessidade da minha vida. Possivelmente alguns falariam assim: Senhor, eu estou precisando muito da Tua bênção no meu casamento. O relacionamento conjugal está muito complicado, está difícil de nos entendermos, não sei quanto tempo vai durar esse relacionamento. É possível que eu esteja falando para casais que precisam muito da bênção de Deus no seu relacionamento. É possível que eu esteja falando nessa noite para jovens que sonham, desejam a bênção de Deus na escolha de uma companheira, de um companheiro para a vida. Ou de jovens que precisam da bênção de Deus nos seus estudos. O curso que está fazendo não é fácil, muitos desafios, e precisa de sabedoria do alto. É possível que eu esteja falando nesta noite para alguém que precisa muito da bênção de Deus na saúde. Está enfrentando uma doença, ou você está clamando a Deus por alguém que está doente, está com câncer, sobre uma cama, com uma doença incurável,
ou até com o Covid-19 que está assolando o mundo. Nessa noite eu quero trazer para vocês, queridos, através da história, de um ponto da história de Jacó, qual é o caminho da bênção de Deus. Qual é o caminho da bênção? Abram comigo a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 27. Você que tem a sua Bíblia em casa, é importante para entender melhor essa mensagem, pegue sua Bíblia, abra a Bíblia e acompanhe o texto. Você vai entender melhor o que Deus está querendo te dizer. Antes de lermos o texto, alguns versos aqui, a partir do verso 18 nós vamos ler do capítulo 27 de Gênesis. Antes de lermos o texto, eu quero contextualizá-los aqui nesse ponto da história de Jacó, que eu vou tirar algumas lições hoje à noite. Vocês sabem que naquele tempo, lá no tempo do Antigo Testamento, existia uma tradição que antes do pai morrer, ele chamava o filho mais velho e lhe dava uma bênção. Como era o nome dessa bênção? Bênção da primogenitura. O que era a bênção da primogenitura? Era nada mais do que a transferência da responsabilidade, da autoridade, do cuidado da família, dele, do pai, para o filho mais velho. E era um privilégio, era uma honra, apesar de ser uma grande responsabilidade. No caso de Jacó e Esaú, eram gêmeos. Mas vocês sabem que sempre, quando nascem gêmeos, tem um que é mais velho, ou seja, nasceu primeiro ali, poucos minutos antes, ele é mais velho. Nesse caso, Esaú era o primogênito, não era Jacó. Era Esaú. Então o direito, pela tradição desta bênção, para recebê-la, era de Esaú e não de Jacó. Mas a Bíblia nos mostra, queridos, e se você pesquisar também no livro Patriarcas e Profetas, eu até recomendo que, depois que você ouvir essa mensagem, abra o livro, lá na sua casa, Patriarcas e Profetas. Eu não lembro o número do capítulo, mas o título é Jacó. Título Jacó. Leia todo o capítulo. Inspirada por Deus, Ellen White amplia um pouco mais os significados, as aplicações dessa história. Ela nos mostra, queridos, e também na história bíblica nos dá a entender, no relato bíblico, que Esaú não valorizava essa bênção. Já ao contrário, Jacó ansiava muito receber essa bênção. O episódio bíblico que comprova isso, um pouco antes aqui, eu não vou ler. Um dia Jacó estava ali no terreno de casa, né, no quintal, fazendo ali um guisado de lentilhas. E Esaú, mais ou menos hora do almoço, né, chegou do campo muito faminto e pediu um prato daquele guisado para o seu irmão. E Jacó era aquele tipo de negociante que não perdia a oportunidade. Ele falou: beleza, meu irmão, com o seguinte trato: se você me vender o direito de receber a bênção do pai. Irmãos, é aqui que eu quero mostrar a vocês que Jacó valorizava muito essa bênção. Olha a estratégia dele. Mas Esaú não. Por um prato de comida, olha a inconsequência. Por um prato de comida ele vendeu algo tão sagrado. E foi um acordo entre eles dois. Mesmo Isaac sabendo do acordo deles, quando ele já estava bem velhinho, até cego, ele chamou Esaú no seu quarto e disse assim: Esaú, vá ao campo, busque uma caça, prepare um guisado do jeito que eu gosto e traga aqui, porque eu quero comer e te abençoar antes que eu morra. Ao você ler lá no livro Patriarcas e Profetas, você vai ver que era plano de Deus que quem recebesse essa bênção fosse Jacó, e não Esaú. Exatamente porque Jacó era mais temente a Deus, ele levava mais a sério as coisas de Deus.
Era plano de Deus. E a própria Rebeca, a esposa de Isaac, o avisou que era o plano de Deus, que a bênção fosse dada a Jacó e não a Esaú. Mas aquele negócio de tradição, sabe como que é? Cabeça dura de Isaac? Não, é Esaú que vai receber a bênção. E chamou Esaú no seu quarto. E ele foi caçar. Deve ter acontecido assim, quer ver? Enquanto Esaú correu, foi caçar, a mãe ouviu o papo lá do quarto. Aquele negócio de mãe, sabe como que é? Ela chamou Jacó e falou assim: Jacó, lembra daquele trato seu com seu irmão lá, aquele dia no quintal? Que ele por um prato de lentilhas, ele te vendeu o direito da bênção do pai? Ah, mãe, eu me lembro, tudo bem, mas e daí, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que seu pai acabou de pedir para ele ir caçar e trazer o guisado para ele comer e abençoá-lo, mas o direito é seu. Mãe, é verdade, obrigado, mas daí o que eu vou fazer? Meu filho, vai lá no seu curral, busca uma ovelha e eu vou preparar o guisado do jeito que seu pai gosta. Vocês vão perceber no texto daqui a pouco que Isaac percebeu que ele voltou muito rápido, não dava tempo de caçar. Vamos ler na história agora o que aconteceu? Quando Jacó entrou no quarto, antes do seu irmão, que ele estava caçando ainda, né? Capítulo 27, eu vou ler dos versos 18 até o 24, diz assim: e foi ele ao seu pai e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito, fiz tudo como tu me mandaste, levanta-te agora, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isso que tão depressa achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor mandou ao meu encontro, mandou a caça ao meu encontro, né? Verso 21, e disse Isaque a Jacó: chega-te para que te apalpe, se és mesmo meu filho Esaú ou não. Então se chegou Jacó a Isaque o seu pai, que o apalpou. A voz era a voz de Jacó, porém as mãos eram as mãos de Esaú, e não o conheceu, porque com efeito as suas mãos estavam cabeludas como as mãos do seu irmão Esaú, e o abençoou. E disse: és mesmo meu filho Esaú? Ele disse: eu sou. Queridos irmãos e amigos, está aqui na história de Jacó o clamor de uma alma que desejava desesperadamente ser abençoado. É possível que eu esteja falando nesta noite para algum negociante, diante da crise que já está vindo aí, né, com a pandemia, esteja desesperadamente precisando da bênção de Deus para os seus negócios. Aqui está o caminho da bênção para os seus negócios, na história de Jacó. É possível que eu esteja falando para jovens que sonham, que desejam a bênção de Deus nas suas escolhas, casamento, estudos. Aqui está, querido jovem, o caminho da bênção para você ser feliz. Casais, querem ser felizes no casamento? Aqui está, na história de Jacó, o caminho da bênção. Você precisa desesperadamente da cura física, está sofrendo, está angustiado pela dor que sofre, pela doença que não vai embora. Aqui está, na história de Jacó, o caminho da bênção. Mas sabe, queridos irmãos e amigos, apesar de nós necessitarmos bênçãos físicas, materiais, sentimentais, espirituais, a maior de todas as bênçãos que nós necessitamos é a bênção da salvação, é a bênção de sermos mais semelhantes a Jesus. Essa é a maior bênção que nós necessitamos. E aqui está, na história de Jacó, o caminho da bênção. Queridos, Deus queria abençoar, era Jacó e não Esaú. Pastor, então está tudo resolvido? Não. O problema é que Jacó veio pelo caminho errado. Jacó entrou no quarto do pai, batendo no peito, dizendo assim: pai, levanta-te, coma da minha caça e me abençoe, porque eu mereço.
Não foi mais ou menos isso que ele quis dizer? Coma das obras das minhas mãos. Será que eu não estou falando nesta noite para alguém, algum membro da igreja, quem sabe até um líder da igreja, que está cometendo o mesmo erro de Jacó? Senhor, eu tenho me dedicado à tua obra, para as coisas andarem na igreja eu até boto o dinheiro do bolso, eu tenho sido fiel nos teus mandamentos, fiel à minha esposa, ao meu marido, obediente aos meus pais. Levanta-te, coma das obras das minhas mãos e me abençoe. Queridos, o caminho da bênção de Deus não é o caminho da salvação pelas obras. O caminho da salvação que Jesus deseja nos oferecer não é o caminho do merecimento humano. Foi por isso que quando Jacó entrou no quarto, batendo no peito, e dizendo: pai, levanta-te, coma da minha casa e me abençoe, o pai lhe fez uma pergunta, ou quer dizer, Deus lhe fez uma pergunta. Às vezes a gente lê a Bíblia sem parar para analisar a lógica de algumas coisas, e algumas coisas na Bíblia não tem lógica, essa aqui é uma delas. Qual pai que só tendo 2 filhos, mesmo estando cego, não reconheceria quem estava falando com ele, sim ou não? Certamente. Só que as coisas humanas, queridos, não conseguem alcançar o pensamento divino. As coisas divinas não conseguem ser explicadas pelo pensamento humano. Não conseguem. Não era Jacó, desculpe, não era Isaac que estava perguntando, era Deus. Porque Deus queria abençoar Jacó, só que ele veio pelo caminho da autossuficiência, do mérito, os méritos humanos. E Paulo deixou muito claro, queridos, aos Gálatas: a salvação não virá pelas obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai para o céu batendo no peito dizendo: ô Senhor, demorou, hein? Eu mereci. Não. Jesus, querendo ensinar para Jacó o caminho da bênção, lhe fez uma pergunta: quem és tu, meu filho? A pergunta parece simples, né? Jesus me mandou aqui essa noite perguntar para você, né, que está em casa, no carro, no seu escritório: quem és tu, meu filho? É possível que você responda de boca cheia: Senhor, eu sou membro da igreja adventista do 7º dia, parabéns, mas eu não estou perguntando qual é o seu título. Senhor, eu sou ancião da igreja, eu sou líder dos jovens, eu sou líder das crianças, parabéns, mas eu não estou perguntando qual a sua responsabilidade, o seu título. Senhor, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, parabéns, mas eu não estou perguntando. Eu estou perguntando: quem é você? Jacó perdeu a grande oportunidade, a grande chance de receber a bênção que ele tanto sonhava ali, naquele momento. Mas ele quis vir pelo jeitinho humano. Ele não confiou que Deus poderia impressionar o coração do pai e abençoá-lo em vez de abençoar seu irmão. Todas as vezes que nós vamos pelo nosso jeito, queridos, pode até começar dando certo, mas não vai dar certo até o final. O resultado final vai ser angústia, tristeza, desilusão. Jacó preferiu se esconder atrás do nome do seu irmão. Senhor, pai, eu sou Esaú. O que Jacó fez mesmo? Mentiu. Vocês já perceberam que o nosso mundo está dominado pela mentira? A coisa está tão feia, queridos, que a impressão que dá
é que se você fala a verdade para as pessoas, tem cara de mentira. Então a moda é falar mentira, porque ela tem cara de verdade. Essa é a filosofia do pecado da nova era, queridos. A nova era impregnada nos filmes, desenhos animados, jogos eletrônicos, músicas, novelas. A filosofia da nova era é a filosofia da troca de valores. O feio é bonito, o bonito é feio. É certo ser errado, é errado ser certo. A mentira tem cara de verdade, a verdade tem cara de mentira. Então o nosso mundo está dominado pela mentira. Vocês já perceberam que nos jornais, não tanto esses dias que só fala de Covid, né? Antes disso, depois de sangue, matou e tal, acidente. A segunda maior ênfase, quando não era a primeira, é corrupção. A mentira está dominando o mundo. É todo mundo mentindo para todo mundo. Pai mente para filho, filho mente para pai, marido mente para esposa, esposa para o marido, patrão para o empregado, empregado para o patrão. E nessa loucura da mentira, queridos, quantos estão vivendo uma vida querendo enganar a Deus? O único que não se consegue enganar. Você consegue enganar todo mundo, a Deus você não consegue. Me permitam algumas experiências, já que nós estamos falando de bênção, de caminho da bênção. Eu fui pastor em um distrito, há muitos anos atrás, aqui no Espírito Santo. E eu batizei um juvenil. Só que 15 anos depois, mais ou menos, eu estava na Associação Espírito Santense, trabalhando na administração lá, recebi uma ligação, ele estava me ligando, ele se identificou, eu não me lembrei. Pastor, eu sou fulano de tal, que você me batizou. Ah, lembro sim, de tal igreja, lembrei. Pastor, eu estou precisando muito conversar com vocês, podíamos ter um encontro? E não pode ser na minha casa, nem na igreja, em lugar nenhum. A gente se encontra num lugar, vamos conversar dentro do meu carro. Eu já senti o clima. Beleza, vamos conversar. A conversa durou mais ou menos 2 horas. Ele me contou assim: pastor, eu tenho muita consideração porque você me batizou, apesar de nós estarmos há tanto tempo longe um do outro, mas eu tenho muita confiança no pastor que me batizou, por isso estou te procurando. Eu estou enfrentando um problema muito sério na minha vida. Eu era adolescente ainda e arrumei um emprego numa firma. O dono da empresa não tinha filhos e eu entrei como office boy. Mas eu estou há tantos anos com ele que praticamente ele me adotou como filho. Eu sou o contador da firma dele hoje. Pastor, o problema que está acontecendo é que um colega, sabendo que eu controlo todas as finanças da empresa, o meu patrão confia tanto em mim, pastor, para você ter uma ideia, que ele fala assim: deposita tanto para mim lá na minha conta pessoal, o restante você aplica. Ele não quer nem saber quanto que eu apliquei, nem pergunta, tanto que ele confia em mim. E esse colega veio com uma conversa mole e eu caí. E pastor, já tem mais de 1 ano que nós estamos desviando dinheiro da empresa, estamos roubando e o meu patrão nem desconfia. Estamos ficando ricos, pastor, comprando o que a gente quer, viajando para onde queremos. Pastor, o problema é que estou acordando 3 da manhã e não consigo dormir mais, porque alguma coisa fica martelando na minha cabeça: está errado, está errado. Pastor, te procurei porque eu preciso de ajuda. Eu perguntei para ele: você me procurou porque você quer ouvir o que você precisa ouvir ou o que você deseja ouvir? Não, pastor, é o que eu preciso ouvir. Então, você primeiro me disse que não queria conversar junto da sua esposa.
Eu entendi que ela não sabe. Não, ninguém sabe. Só nós dois. Só eu e esse colega. Então, em primeiro lugar, você vai chamar a sua esposa, porque ela é sua companheira. Você não pode esconder nada dela. Nem que dê separação, mas conte para ela. Porque você não pode construir um casamento em cima da mentira. Porque não falar é omissão. Omissão também é mentira. Segundo lugar, você vai procurar o seu patrão, com a contabilidade em mãos, vai falar detalhadamente o que você roubou da empresa e vai devolver cada centavo, nem que você ficar com a roupa do corpo só. Aí você vai deitar, vai dormir em paz. Pastor, é isso que eu esperava ouvir. Eu só precisava de alguém me dando uma força. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque o caminho da mentira e do engano não é o caminho da bênção. Não tem a bênção de Deus. Não tem a bênção de Deus. Quando eu cheguei nesse distrito ano passado, um líder da igreja me procurou e falou: pastor, vai conversar com nossos irmãos ali, uma família, né, até líderes da igreja. Pastor, eles têm gato na energia elétrica. O caminho da bênção não é o caminho da mentira e o caminho do engano. Uma outra área muito delicada, em que a mentira está dominando, é dos relacionamentos, principalmente aqueles que saíram de um casamento, se divorciaram e vão entrar em outro casamento. Eu era pastor de uma cidade aqui do interior de Nova Venécia, há muitos anos atrás. Perto do Natal, bateu em casa um casal. Eu conhecia só a moça. Ela era filha de um dos anciãos do distrito. Eu os convidei para entrar, e ela tomou a palavra e já foi falando assim: pastor, esse é o meu noivo, nós viemos aqui te convidar para fazer o nosso casamento. Eu disse assim: ok, minha filha, mas obrigado pela honra que vocês me dão, mas o seu noivo é adventista onde? Em qual igreja? Ela mesma respondeu: pastor, o meu noivo não é membro da igreja adventista, ele mora em São Paulo. Eu disse assim: minha filhinha, você não sabe que a igreja adventista do sétimo dia, por conselho bíblico, não faz casamento em julgo desigual? Infelizmente, nem eu e nenhum pastor adventista vai poder fazer o seu casamento. Ah, pastor, eu sabia, só que eu vim fazer uma tentativa, né, de repente. Não, minha filha, infelizmente eu não posso. Tá bom, se despediram, foram embora. Logo após o Natal eu saí de férias, voltei em janeiro. Quando eu voltei em janeiro, a primeira coisa que eu fiquei sabendo: fulana de tal se casou como manda o figurino. Ah, é? E como é que foi esse casamento? No sítio do pai, montaram um auditório, cadeiras, tapete vermelho, flores, um púlpito. O irmão dela entrou num terno bonito, pregou um sermão bonito e deu a bênção. Menos de um ano depois, o casal estava separado. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque não há bênção pelo caminho da mentira e pelo caminho do engano. Não tem a bênção de Deus. Eu trabalhava na associação e um casal de jovens que eu os vi namorar no Edessa, quando eu era pastor lá. Diego também estava lá, ele conhece esse casal, não vou citar o nome. Eles eram membros da igreja aqui na Grande Vitória. Eles já tinham se casado, estavam felizes, tudo bem, mas não foram lá por causa de problema com eles. Eles foram lá
para pedir uma desesperada oração sobre a igreja. A igreja deles estava passando por uma crise que nunca tinha passado. Até alguns irmãos decepcionados até pararam de vir à igreja. Qual foi o problema? Eles falaram assim: pastor, um casal, os principais líderes da igreja, mais talentosos, ele, diretor dos desbravadores, diretor dos jovens, ela, diretora da escola sabatina, namorando 4 anos, aí se casaram. O problema é que 6 meses depois que eles se casaram, estourou uma bomba e eles estão se separando. Qual o problema? Durante 4 anos namorando, eles viviam como marido e mulher, e foi um escândalo muito grande para a igreja, foi um abalo espiritual muito grande, moral muito grande. Agora eu pergunto, queridos irmãos e amigos, como é que conseguem namorar 4 anos, vivendo em pecado, e depois não conseguem viver 6 meses, mais do que 6 meses do casamento? Porque nada se constrói em cima da mentira, em cima do engano. Não tem a bênção de Deus. Não tem a bênção de Deus. Uma última experiência nessa linha. Uma moça me liga, eu não a conhecia, ela se identificou: pastor, eu sou membro de uma igreja aqui na Grande Vila Velha. Eu nem sabia onde era, ela nem identificou, ela não, nem quis se identificar também o seu nome. Ela estava querendo um conselho, na verdade mais do que um conselho. Eu estava como ministerial lá na Associação Espírito Santense, na ocasião. Era uma associação só naquela ocasião, por isso que ela ligou para mim, não. Ela já foi logo direto no assunto assim: pastor, eu estou te convidando, te ligando para te convidar para fazer o meu casamento. Aí eu não nasci ontem, né? Eu falei assim: minha filha, responda uma coisa para mim. Porque mesmo que você quer que eu faça o seu casamento, eu não te conheço, você não me conhece. Geralmente, né? Casamento, dedicação de criança, bodas, é aquele pastor do coração, né? Aí tem coisa. Por quê, minha filha? E ela foi franca, eu gostei. Pastor, eu estou te ligando para te convidar porque o meu pastor não faz o casamento, e eu já procurei outros pastores, eles não fazem também. E eu disse para ele: você acha que eu vou fazer? Por que você acha que eu vou fazer? A conversa não terminou por aí. Eu fui perguntando mais, ela foi falando. Ela estava querendo uma ajuda, que nenhum pastor está querendo fazer o casamento dela. Ela contou assim: pastor, sabe o que acontece? Eu me engracei por um rapaz da igreja, não é de fora do mundo não, da igreja, é até membro da igreja. Só que eu sou solteira, ele já foi casado. E o problema, pastor, que estão dizendo, parece que ela não entendia muito o assunto, é que ele traiu a esposa e foi parte culpada da separação do casamento anterior. Mas pastor, ele já se arrependeu, já pediu perdão a Deus, eles se separaram, já até divorciaram, e ele já até foi rebatizado. Eu tive que falar para ela o seguinte: minha filha, eu lamento muito te dizer, mas você namorou com o cara errado, você amou o homem errado. Infelizmente, queridos irmãos e jovens, muitos dentro da igreja, na busca de um novo casamento, um novo relacionamento,
ou de jovens solteiros que estão procurando ainda namoram com o homem ou com a mulher errada. Quando é um homem ou uma mulher errada? Fora o julgo desigual, que esse aí já é desaprovado por Deus. Quando é que é namorar com um homem, uma mulher errada, que é membro da igreja? É que é culpado ou culpada por uma infidelidade, vem de um outro relacionamento, de um outro casamento, culpado da infidelidade, e Jesus deixou muito claro, a parte culpada, não pode se casar de novo enquanto a outra parte estiver sozinha, e com quem ele se casar ou ela se casar, está cometendo pecado. A Bíblia é muito clara, e o manual da igreja tem detalhadamente o regulamento nesse assunto, conforme a orientação de Jesus. Eu vou abrir um parênteses para dizer uma coisa para vocês aqui, queridos. Hoje em dia, a atividade mais complicada para um pastor é fazer casamento. Não tem outra que se compara. Por quê? Porque em nome do amor, em nome de quero ser feliz, muitos estão deixando de lado o assim diz o Senhor, para resolver as coisas do seu jeito, e vem pelo caminho da mentira, do engano, vestindo vestidos de Esaú, entra numa igreja, tapete vermelho, flores, mas aquilo é uma mentira, e não vai ter a bênção de Deus, não vai ter a bênção de Deus, porque nada se constrói em cima da mentira, em cima do engano. Queridos, a história nos mostra em seguida que o pai lhe fez uma pergunta: meu filho, és mesmo meu filho Esaú? Vem aqui, deixa eu te apalpar, para saber se és meu filho Esaú ou não. Jacó foi muito esperto, ele foi muito esperto. A Bíblia não entra em detalhes, mas a gente pode imaginar, né? Sem comprometer a história. Ele pensou, bom, eu sou liso, e o meu irmão é peludo, então não sei o que ele fez, não sei se ele pegou um monte de pelo lá, de pelo lá das cabras, lá, né, das ovelhas dele, colocou o super bonder aqui no braço, nas mãos, não sei, qualquer coisa assim ele fez. Só sei que quando ele veio ao seu pai, ele vestiu a roupa de Esaú, e ele estava com o cheiro de Esaú, e ele estava com pelos nos seus braços, nas suas mãos, igual ao seu irmão Esaú, mas a voz era a voz de Jacó. Aqui é uma lição importante, queridos, para nós. Com toda a esperteza, você e eu podemos querendo enganar os homens por algum tempo, mas não vai conseguir por muito tempo, porque o seu cheiro pode ser um cheiro de cristão, mas a voz nunca vai deixar de ser a voz de Jacó. Deixa eu contar uma situação para vocês tentarem entender melhor. Vamos supor que se mudou lá de Rondônia aqui para Santa Fé uma família adventista, toda a família, uma família distinta, de boa aparência, acabaram de chegar essa semana, primeiro sábado que eles vêm à igreja, são muito bem recebidos ali na recepção, na escola sabatina, né? Dá as boas-vindas a eles, etc. Já no outro sábado, o chefe dos diáconos, que vai fazer a plataforma, convida esse irmão para ele fazer parte da plataforma. Ele disse que é adventista, a carta dele não chegou ainda, mas ele é adventista, pessoa distinta, de boa aparência. Ele faz a oração do culto, uma oração poderosa, e naquele mesmo sábado à tarde tem uma reunião da comissão, e um irmãozinho muito bem intencionado na comissão fala assim: pastor, chegou uma família nova na igreja aí, e o irmão parece que ele, né, fala bem, né, fez uma oração bonita lá, nós poderíamos, eu quero propor um cargo aqui para eles, eu mesmo tenho 2, 3 cargos, eu posso ceder um meu. Antes que o pastor responda a proposta desse irmão,
a secretária da igreja levanta a mão e fala assim: irmãozinho, vai devagar, porque ainda não chegou carta de recomendação, a carta de transferência dele lá de Rondônia. E o irmãozinho, até bem intencionado, ele fala assim: não, minha irmã, esse negócio de carta é burocracia, não precisa não, eles já não falaram que são membros da igreja. Ele ora bonito, burocracia nada. Carta de membro se chama carta de recomendação, é para livrar a igreja dos safados que andam por aí, vestindo vestidos de Esaú, mas a voz nunca deixou de ser a voz de Jacó. Sabe o que acontece? 6 meses depois começam a chegar as histórias lá de Rondônia. Saiu fugido da polícia, mais sujo do que puleiro de galinha, deve para todo mundo. É fácil, entra numa roupa bonita, fala bonito, mas a voz nunca deixou de ser a voz de Jacó. Essa lição Deus está querendo nos dar aqui. Pela terceira vez, o pai comeu o guisado. Pela terceira vez o pai pergunta: és mesmo meu filho? Ele diz: eu sou. Sabe, queridos, Deus é um Deus maravilhoso, misericordioso. Ele é o Deus da primeira, da segunda, da terceira, da 10ª chance se for preciso. Porque a meta de Deus, o objetivo de Deus é nos salvar, nos tirar do pecado, do engano, da mentira e nos dar a salvação. Jacó recebeu a bênção que queria, recebeu. Mas o que aconteceu em seguida? Queridos, a história nos conta, eu não vou ler o texto aqui, vocês conhecem. A essa altura, Esaú já tinha chegado. E a mãe não deixou que Esaú entrasse no quarto, para não dar esse desgosto para o pai. Você se lembra o acordo que você fez com seu irmão lá aquele dia no terreno? No quintal lá fora? E Esaú ficou muito irado, diz a Bíblia. Ele queria matar o seu irmão. Foi por isso, queridos, que um dia Rebeca chamou Jacó e disse assim: meu filho, tua malinha está pronta aqui, ó. Você vai pegar essa estrada, vai passar uma mata, um bosque, lá bem longe, bem distante. Você vai encontrar um vilarejo. Lá mora o teu irmão, o teu tio Labão, o meu irmão Labão. Se esconda lá na casa dele até que passe a ira do teu irmão contra você. Eu não quero ver sangue aqui dentro dessa casa. E foi com isso, queridos, que Jacó, depois de receber a bênção que tanto queria, precisou fugir. Que tipo de bênção é essa? Que em vez de trazer paz, traz angústia, traz desespero. Quantos jovens, por um momento de prazer, é um momento de prazer, praticando sexo antes do casamento, mancham o seu relacionamento, depois querem entrar pelos corredores da igreja para receber a bênção da falsidade, da mentira e do engano. Esse tipo de bênção não traz paz, queridos, traz angústia, traz desespero, traz fuga, como Jacó precisou fugir. Irmãos, eu quero dar um pulo de 20 anos nessa história. Jacó, a Bíblia nos relata nos capítulos seguintes, que Jacó foi para a casa de Labão. Ele chegou lá com a mão na frente e outra atrás. Apesar do seu erro, do vacilo que ele deu, mas ele era temente a Deus, ele não deixou de buscar o Senhor. Tanto que no caminho, se lembram? Ele foi dormir, Deus apareceu para ele, e ele teve um sonho. O que significava aquele sonho? Dos anjos subindo e descendo aquela escada. Era Deus prometendo para ele: eu vou te proteger, eu te amo. Olha que Deus maravilhoso. Apesar de vivermos muitas vezes na mentira, no engano, desobedecendo a Deus, Deus está dizendo: você é a coisa mais preciosa que eu tenho nesse mundo. Eu te amo, eu quero te salvar. Deus não abandonou Jacó. Jacó prosperou. A Bíblia diz que Jacó ficou mais rico do que seu tio Labão, nos anos que ficou lá. Construiu uma grande família, mas ele não tinha paz. Ele não tinha paz. Ele deitava e acordava de madrugada angustiado, porque ele sabia que o seu irmão queria matá-lo. E Deus, sabendo que Jacó não era feliz, lhe deu uma ordem. Abram comigo
Gênesis capítulo 31, verso 3. 31, 3. Diz assim: E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Qual a solução que Deus deu? Você não é feliz, Jacó? Volta para a casa do teu pai. Alguns anos atrás, eu ouvi uma experiência de um pastor, não aconteceu comigo. Um pastor contou que ele foi procurado por um membro da igreja dele, líder da igreja inclusive, um homem muito rico em São Paulo, muito rico, tanto que ele convidou o pastor para irem num restaurante chique lá para almoçarem, e lá ele queria conversar com o pastor. E lá no almoço ele disse assim: pastor, eu tenho uma família maravilhosa, uma esposa que me ama, eu amo, 2 filhos, eu sou muito respeitado na igreja, sou muito amado na igreja onde eu frequento. Pastor, eu sou um homem muito rico, eu posso comprar o que eu quiser, a qualquer momento que eu quiser, eu posso viajar agora para qualquer lugar do mundo, Deus me abençoou muito, eu tenho muito dinheiro. Mas pastor, eu estou te procurando porque eu acordo 2 da manhã e não consigo dormir mais. Quase toda noite isso acontece. E alguma coisa fica martelando no meu coração: está errado, está errado. Pastor, me ajuda por favor. O pastor orou a Deus silenciosamente, disse assim: Senhor, me ajude a ajudar esse teu filho. Deus deu sabedoria ao pastor e ele perguntou: meu filho, de onde você veio? Qual a sua origem? Onde você nasceu? Conta para mim um pouco da sua história. Quando nós conhecemos a história das pessoas, nós entendemos muitos porquês de hoje. Você está triste, está angustiado, está com uma inquietação? Procure uma pessoa da sua confiança e conta a história. É na história que você vai entender a razão da sua dor hoje. Aquele homem começou a contar para o pastor a sua vida. Pastor, deixa eu contar um detalhe que eu nunca contei para ninguém, nem minha esposa sabe. Não porque eu estou escondendo dela, ou quis esconder, mas para mim é um assunto tão antigo que para mim está resolvido. Já que eu confiei no Senhor, eu quero abrir meu coração e contar coisas que eu nunca contei para ninguém. E essa é uma delas. Falou: pastor, eu sou do Nordeste. O motivo de eu ter vindo para São Paulo, ninguém sabe. Eu era adolescente e engravidei uma moça lá. E eu não fui homem o suficiente para assumir o filho que eu estava trazendo ao mundo. E eu fugi aqui para São Paulo. Cheguei aqui com uma mão na frente e outra atrás. E Deus me abençoou tanto aqui que eu prosperei. Aí o pastor interrompeu e disse assim: meu filho, você está querendo dizer que deve ter, se eu estou entendendo, deve ter em algum lugar desse país ou do mundo um ser humano que não conhece o seu pai? É, pastor, é isso mesmo. Mas eu acho que isso nunca me incomodou, acho que não é problema não. O pastor disse: é problema. É muito sério, meu querido, você trazer ao mundo um ser humano. Você diante de Deus se torna responsável por ele. E quando Jesus voltar, é a única coisa que ele vai perguntar: onde está o filho que eu te dei? Aquele homem disse para o pastor: pastor, se esse é o meu problema, é a minha angústia, se essa é a minha angústia, eu vou gastar, se preciso for, toda a minha fortuna, botar investigadores atrás, anunciar na mídia, e vou procurar e vou encontrar esse filho, ou essa filha que eu não sei quem é. E se preciso for, eu vou me jogar aos pés
de joelhos e pedir perdão e assumi-lo ou assumi-la como filho. Sabe, queridos, há certas coisas na vida, certos erros que a gente comete na vida, que a gente não pode ignorar. Uma coisa é Deus perdoar, Deus perdoa, mas você precisa assumir a consequência e a responsabilidade que adveio daquele erro que você cometeu. Senão não vai ter paz. Porque o caminho da bênção de Deus é o caminho da verdade e não o caminho da mentira. Queridos, Jacó sabia que ia se encontrar com seu irmão, porque quando Deus disse para ele: Jacó, volta para a casa do teu pai e você será feliz. Será que eu estou falando nessa noite para alguém aqui na igreja ou aí na internet que me assiste, que me ouve, que está longe dos caminhos de Deus? Por que estar longe? Jesus é aquele pai de amor que está com os braços abertos, esperando a todo momento. Lembram-se do filho pródigo? A Bíblia diz que o pai estava no caminho todos os dias, não era o filho. O pai está com os braços abertos esperando você voltar, porque o céu não será a mesma coisa para Jesus se você não estiver lá com ele. Então Jesus mandou aqui hoje à noite dizer para você: volta para casa, filho, volta para a casa do pai, porque não há paz longe da casa do pai, não há felicidade longe da casa do pai. Só que quando Deus ordenou Jacó que voltasse para a casa do pai, começou um desespero no coração dele, porque antes de chegar nas terras do pai, ele precisaria passar pelas terras de Esaú. Queridos, aqui tem uma lição muito importante para nós, muito séria. Deus está nos dizendo aqui: se você precisa voltar para a casa do pai, se prepare, porque antes você vai precisar passar pelas terras de Esaú. Pastor, tudo bem, mas o que é a terra de Esaú? É mais fácil ilustrar do que explicar. Eu quero criar duas situações aqui. Vamos supor que a diretora da escola sabatina pediu para um jovem passar o informativo mundial das missões no próximo sábado, e combina com ele direitinho: olha, você estuda direitinho, né, para não ficar, né, lendo lá na frente, chega cedo, aí pelo menos às 8h30, porque o programa começa às 9 horas, não pode atrasar, o informativo já é uma das primeiras partes. Tudo bem. Quando chega no sábado, dá 9 horas, o danado ainda não chegou, e a diretora fica desesperada. Ela pede para uma outra pessoa lá de última hora ler mesmo o informativo, fazer o quê? Quando já está dando 9h30, o irresponsável aponta ali atrás. Ela dá uma encarada nele e pensa assim: deixa acabar aqui que você vai ver que é bom para tosse. E realmente, irmãos, quando acaba o culto, ela vai atrás daquele jovem, encosta ele no canto da parede, descasca ele de cima e embaixo. Você tem que ser mais responsável. Nós combinamos uma coisa, você furou, atrapalhou o programa, desonrou a Deus. Ela tem razão nisso, ela está errada numa coisa: a maneira que ela falou com ele. Sabe por quê, queridos irmãos? Muitas vezes nós jovens, nós líderes da igreja, em nome do zelo pelas coisas de Deus, valorizamos as coisas e pisamos nas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa claramente para você aqui que é líder da igreja, você que está me ouvindo aí, ó. Jesus não veio morrer por informativo mundial de missões. Jesus não veio morrer por programa jovem. Jesus não veio morrer por banco de igreja, por ventilador, por ar-condicionado de igreja. Jesus veio morrer pelos pecadores, e os homens precisam ser valorizados, respeitados e amados, mesmo ou inclusive quando erram, porque assim Jesus nos trata. As pessoas precisam ser valorizadas e não as coisas.
Aquele jovem fica todo amuado, né? Graças a Deus ele não vai embora da igreja, mas ele senta lá no último banco, meio desanimado. E aquela irmãzinha está na sua razão, né? Falei pouco, tinha que falar mais para largar de ser responsável. Só que chega a Santa Ceia. Aí aquela irmãzinha se lembra: opa, desde aquele dia eu não falo com aquele jovem. E aí ela vai atrás dele, bota a mão no ombro assim, olhando para o teto, né? Meu irmãozinho, vamos tomar Santa Ceia, né? Tem só um céu. Qual o erro que ela cometeu de novo? Ela não teve a coragem de olhar nos olhos dele, com o mesmo ânimo que teve lá atrás, e dizer assim: meu irmão, me perdoe. Isso é passar pelas terras de Esaú. A palavra de Deus diz: todo pecado será perdoado ao ser humano, quando há arrependimento e humildade, e confissão do pecado. O caminho, as terras de Esaú, melhor dizendo, antes de chegar na casa do pai, é voltar ao passado e consertar a besteira que fez, pedir perdão se for preciso. Eu fico impressionado, irmãos, porque eu como pastor converso, né, com muitas pessoas, trato de vários casos aí de situação de conjugal. Eu fico impressionado como algumas pessoas têm dificuldade de pedir perdão. Parece que é o bicho papão, não sai da boca nunca, me perdoe. Não, essa frase, essas palavras não existem no vocabulário. Isso é arrogância, é autossuficiência. Segunda situação que eu quero criar, para vocês entenderem o que são terras de Esaú. Nós temos aqui hoje à noite, pelo que eu estou percebendo, todos são casados. Você que está na internet me ouvindo, se você é jovem, não é casado, com todo respeito, você vai ouvir o que eu vou falar aqui, você vai entender. Vocês já perceberam, queridos, que a pessoa que nós mais amamos é a pessoa que nós mais maltratamos? É ela mesma, a sua esposa, ele mesmo, seu marido. Porque muitas vezes você tem a coragem de falar para a sua esposa ou para o seu marido coisas que você não tem coragem de falar para um estranho na rua. E o problema não está aí. Porque às vezes o temperamento, né, se exalta mesmo, nós somos pecadores. Eu não estou aqui indo pelo perfeccionismo. O que eu quero ressaltar aqui, irmãos, é voltar ao passado e consertar a besteira que fez. E olha o que muitos casais fazem. Eu estou falando porque eu já vi em muitos casos conjugais que eu já tratei. E é assim, né? Brigaram, falaram cada um que queria um pouco mais, fica assim, 15 dias bicudos, né? Um com o outro. Quando um não sai, vai dormir no sofá, o outro fica na cama. Complicado. No casal, geralmente, sempre tem um que é mais fleumático. Ou seja, assim, é mais maleável, né? Cede mais fácil. Nenhum dos dois tem a coragem de tomar iniciativa, de pedir perdão e tal, acertar o que precisou, a besteira que falou. Aí começa, né, à noite lá, vai deitar, começa devagarzinho, chegando, encostando, relando. Daqui a pouco, pensa que uma relação sexual é a solução do problema. Queridos, prestem atenção, não é. Muitas vezes piora. Por quê? Porque faltou antes passar pelas terras de Esaú para poder chegar na casa do pai. Faltou a coragem de olhar nos olhos e dizer: meu bem, me perdoe, eu te maltratei, você não merecia ouvir aquilo que eu falei, aquilo não é verdade, eu falei que eu estava com a cabeça quente. A gente costuma chamar isso, irmãos, de tapar o sol com a peneira. É por isso que muitos casamentos estão se acabando.
Eu tratei de um caso muito, muito nítido nessa situação que eu estou falando. Eu fiz o casamento dos jovens, eles estavam há 7 anos casados, e me chamaram lá: pastor, o negócio está feio. Eu conversei primeiro com ela, depois com ele. Quando eu conversei com ela, numa frase que ela falou, eu entendi tudo. Ela falou: pastor, tem 7 anos que nós estamos casados, tem 7 anos que nós não resolvemos nossos problemas. A gente briga, fica cada um num canto, daqui a pouco volta às boas, como se nada tivesse acontecido. Eu respeito aqueles que têm temperamento para isso. Eu não tenho, sinceramente eu não tenho. Vamos deixar passar uma noite, um dia, para esfriar a cabeça, mas vamos sentar aqui. As coisas, antes de voltar às boas, vamos conversar e botar os pingos nos is. Isto é passar pelas terras de Esaú, antes de chegar na casa do pai. Necessariamente, não é opcional. Não é opcional. Você quer ter a bênção de Deus no seu casamento, nos relacionamentos? Tenha coragem de passar pelas terras de Esaú antes, para depois chegar na casa do pai e ser feliz, e ser abençoado e ser feliz. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando hoje à noite. Queridos, quando Jacó sabia que deveria se encontrar com seu irmão, a Bíblia nos conta que ele mandou os seus servos irem à frente, levando um grande presente. O capítulo 32 relata aí a lista de animais, de carneiros, de bodes, de ovelhas, um grande presente. A gente costuma chamar isso aí de passar melzinho na boca. Você conhece assim? Às vezes a gente quer enganar as pessoas, né? Com presente. Jacó não tinha aprendido a lição. Lembram-se que há 20 anos atrás ele bateu no peito e disse: pai, me abençoe porque eu mereço. Ele continuava no caminho da salvação pelas obras. Queria amansar o coração do seu irmão com um presente. A Bíblia nos conta que ele reuniu toda a sua família e começou a viajar. Anoiteceu, ele armou tendas e botou a sua família para dormir. E ele não conseguia dormir, ele tinha que encontrar com seu irmão no dia seguinte. Ele foi para o Val do Jaboque, angustiado, orar a Deus. Vamos ler o que aconteceu? Essa é a parte final dessa mensagem. Capítulo 32, versos 22 em diante. Diz assim: levantou-se naquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque, e fê-los passar o ribeiro com tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o romper do dia. E vendo o homem, que não podia com ele, tocou na juntura da sua coxa, e deslocou a juntura da coxa de Jacó na luta com ele. E o homem disse para ele: deixa-me ir, porque o dia já rompe. Porém Jacó disse: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Então o homem disse para Jacó: qual é o teu nome? E Jacó disse: Jacó. Então lhe disse o homem: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. As lições finais dessa história aqui, queridos. A Bíblia nos diz que Jacó tinha 2 mulheres. Deus nunca apoiou a bigamia, a poligamia, nunca. E eles escolheram frutos amargos da sua escolha egoísta. Mas a Bíblia diz, queridos, que Jacó deixou ali a sua família e foi para o Val do Jaboque. Eu já vi vários pregadores dizendo que Jacó começou a lutar com o homem porque pensou que fosse um ladrão. Nanina, não está escrito isso no texto. Se vocês observarem bem, não está escrito aí que Jacó lutou com o homem. É o contrário, a Bíblia está dizendo que um homem lutou com Jacó, e ele não sabia quem era, estava tudo escuro. Sabe, querido irmão, quando a esposa diz assim: meu bem, esse tipo de negócio que você está entrando, não sei não. Pensando que a esposa que não entende nada de negócio tem que ficar atrás do fogão? Não.
É Jesus lutando com você e você não sabia. Sabe, esposa, quando o maridão diz assim: meu bem, essas amizades que você está andando, não sei não, essa novela que você está assistindo aí, você está pensando que o marido que é ciumento, que é fanático? Não, Jesus que está lutando com você para te levar para o céu e você não sabia. Sabe, filho, quando o papai e a mamãe dizem assim: meu filho, essas amizades que você está andando aí, esse vício seu aí nesse videogame, você está pensando que o pai que é chato, que a mãe que é enjoada, que é fanático? Não, é Jesus lutando com você e você não sabia. Muitas vezes nós pensamos, queridos, que a igreja está lutando contra nós, a comissão da igreja não gosta da gente, o pastor não gosta de mim, mas é Jesus lutando com você para te levar para o céu e você não sabia. A Bíblia nos mostra, queridos, que em dado momento foi preciso Jesus tocar na juntura da coxa de Jacó. Esse, queridos, é o ato estranho de Deus. Nunca permita, nunca espere, na verdade, nunca espere que Jesus tenha que tocar na juntura da tua coxa. Dói muito, mas possivelmente, querido, seja necessário, como no caso de Jacó, porque só na dor você e eu vamos enxergar qual é o caminho da bênção de Deus. Não espere, não precise esperar chegar a dor. Vamos atender o primeiro convite de Jesus. A Bíblia diz, queridos, que Jacó ficou só. A vida de Jacó foi mudada quando ele ficou só com Jesus. Esse é o caminho, queridos, da transformação, da conversão. Separar um tempo todos os dias para ficar aos pés de Jesus, ficar a sós com Deus. Lembram de Maria Madalena? Enquanto Marta estava lá apavorada preparando o almoço para Jesus, e ela estava sentada aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra, porque ela aprendeu o segredo da vitória. A vida de Jacó foi transformada quando ele ficou a sós com Deus. Quando Jacó descobriu que ele não estava lutando com homem nenhum, ele não estava lutando contra o pastor, contra a igreja, contra o pai e a mãe, ele estava lutando contra Deus. Ele se agarrou nas vestes de Jesus, e a Bíblia diz que ele clamou: Senhor, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Irmãos, não está escrito na Bíblia, mas eu imagino que deve ter tido algum diálogo a mais. Jesus deve ter falado assim: ô Jacó, peraí, você está dizendo que você não vai deixar eu ir enquanto eu não te abençoar? É o contrário, Jacó. O que você acha que eu estou tentando fazer com você há 20 anos? Você não sabe, Jacó, mas o meu plano era que aquela bênção do seu pai fosse sua e não do seu irmão. Só que você veio pelo caminho da mentira, do engano, pelo caminho da salvação pelas obras. Jacó, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu te fiz há 20 anos atrás. Deus não muda, irmãos. Há 20 anos atrás eu te perguntei: quem és tu, meu filho? Você preferiu se esconder atrás do nome do teu irmão. Qual o teu nome? Jesus é misericordioso com você e comigo, a ponto dele estar lutando para te levar para o céu. Não é você que está querendo ir, é ele que está querendo te abençoar, e você que está fugindo. Ele não te abençoou até hoje porque você não quis, ou veio pelo caminho errado. Então Jesus nessa noite está te convidando: meu filho, esteja no caminho da bênção, no caminho da minha vontade, dos meus planos para a tua vida, e você será bem sucedido. Queridos, quando Jacó descobriu que ele não estava lutando com homem nenhum, ele se entregou a Jesus, falou: Senhor, eu sou essa miséria que tu vês, esse grande pecador. Você sabe que naquela época o nome tinha significado. Jacó significava mentiroso, enganador. Pode ser que esse não fosse o caráter dele, mas ele estava temendo que Deus não o abençoasse, porque ele tinha muitos defeitos. Enquanto você olhar para você mesmo, Jesus nunca vai
conseguir te abençoar, porque você está olhando para si mesmo. Pare de olhar para os seus defeitos, para os seus problemas, e olhe para Jesus. Quando Jacó se jogou aos pés de Jesus e disse: Senhor, eu sou Jacó, mentiroso, enganador, fraudulento, trapaceiro, tenha misericórdia de mim. Queridos, aí começou a oportunidade. Aí sim Jacó deu chance para Deus salvá-lo, para Deus abençoá-lo. Deus poderia ter falado assim para Jacó: Jacó, peraí, você me enrolou 20 anos, daqui 20 dias eu vou te responder. Não. Deus é tão maravilhoso, queridos, que imediatamente, quando Jacó reconheceu quem ele era, Jesus disse: não te chamarás mais Jacó. Mudou até o nome. Jesus quer mudar tudo na sua vida. Chamarás Israel, ou seja, a promessa que Deus fez ao seu avô Abraão se cumpriu nele, no momento em que ele se jogou aos pés da cruz, reconheceu a Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Irmãos, sabem que muitas vezes nós estamos como muitos irmãos cristãos aí fora, de outras igrejas, aceitando a Jesus só como Salvador. É muito fácil, né? Quem não quer aceitar Jesus como Salvador? O difícil é aceitar Jesus como Senhor, e o caminho da bênção são os dois, são as duas decisões: aceitar Jesus como Salvador e aceitar Jesus como Senhor. Quando Jacó recebeu a Jesus como Senhor, se jogou aos pés dele, Jesus o abençoou e deu a ele o sonho que ele tanto desejava, a paz que ele tanto precisava. Eu estou falando nesta noite para alguém que precisa muito da bênção de Deus, da bênção da paz, da bênção da prosperidade, da bênção de passar pelas crises da vida, do desemprego, do casamento, da doença, seja qual for a crise que você estiver enfrentando. Você precisa dessa bênção. Você deseja nessa noite aceitar o caminho da bênção? Então Jesus me mandou aqui te perguntar nessa noite: quem é você, meu filho, que veio aqui hoje à noite? Quem é você que está ouvindo essa mensagem na internet? Que resposta você tem a dar para Jesus? Se você deseja dizer assim: Senhor, eu sou um grande pecador, miserável, imerecedor, tem misericórdia de mim. Eu quero que você fique em pé onde você está, para responder a Jesus essa pergunta: quem és tu, meu filho? Responda a Jesus quem você é. Se está tudo bem com você, você não precisa de nada, continue sentado. Mas você precisa da bênção de Deus em alguma coisa na sua vida? Fique em pé. Você que está em casa, na internet, eleva os seus pensamentos a Deus. Fala: Senhor, eu preciso dessa bênção. Eu sou Jacó, eu sou grande pecador, não mereço, mas Jesus merece por mim. Eu preciso dessa bênção pelos méritos de Cristo Jesus. Vamos orar. Eu quero colocar nas mãos de Deus a sua decisão. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus da primeira, da segunda, da 10ª chance, se for necessário. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, não desistiu de Jacó, esteve atrás dele 20 anos até que ele reconhecesse quem ele era. Nós estamos aqui, Senhor, respondendo nesta noite como Jacó: eu sou Jacó, um grande pecador, tenha misericórdia de mim. Nós estamos aqui, Senhor, respondendo: nós somos pecadores, imerecedores da graça e da salvação. Atenda-nos, Senhor, e socorra-nos segundo os méritos de Cristo, porque nós queremos a Jesus em nossa vida como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Queremos fazer a sua vontade. Que esta bênção preparada a partir dessa entrega cumpra-se na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém.